Você percebeu que nestes dias nossos cultos só poderão acontecer por transmissão online, ou seja, pela internet? Pela manhã, no domingo você acompanha o culto da cidade no canal TV Vinha SP no YouTube. À tarde e à noite, basta acessar o canal da sua igreja local. Quando a situação mudar, e ela vai mudar, a gente avisa aqui novamente. E nós entramos na terceira e última semana do jejum de 21 dias, Celebre a Vida. Está no fim, mas você ainda pode comprar o seu livro e participar deste tempo. Aproveite! E por falar no jejum, de segunda a sábado, o pastor Wilson está fazendo live de oração e leitura do capítulo do dia, sempre às 7 horas da manhã, no perfil dele no Instagram, @PWSilvaOficial, e também no canal do pastor no YouTube. Você era abençoado presencialmente, agora vai ser abençoado online. Vai receber o poder de Deus, a palavra de Deus, a renovação, o enchimento do Espírito, e nós como igreja vamos guerrear em nome de Jesus Cristo, amém? Então até amanhã e tenha um excelente dia na presença do Senhor, na poderosa e doce presença do Senhor, amém, queridos? Para que eu e você entendamos que o Senhor está presente, existe uma guerra. Deus não está demorando a socorrer ninguém. Deus tem o tempo dele de socorrer. E até lá, aguarda, creia, espere, porque Deus está presente. Mas a manifestação divina de acabar com o vento contrário é só na hora de Deus. A hora que cumpriu o propósito, você pode ter certeza absoluta, o vento contrário passa. Sabe, mesmo no vale da sombra da morte, você nunca vai estar sozinho, porque Deus está presente. Deus não permite uma tribulação além daquela que você tem condições de resistir. Não importa o contexto, se você está vendo, se você não está vendo. Não importa se parece demorado ou se não parece demorado. Deus está presente. Jesus falou para mim, não tem mais como você ficar sozinho, porque eu moro dentro de você. Quanto mais o diabo resistir, mais poder vai manifestar, e você vai sair disso amadurecido, consolidado, mais experiente, com mais coisas diante do Senhor, tanto vendo Jesus de forma diferente, quanto enxergando quem você verdadeiramente é em Jesus Cristo. Deus está presente. Aleluia, graça e paz, meu irmão. Vamos dar início a mais um culto poderoso. Tenho certeza que Deus vai marcar a nossa vida hoje. Quero desafiar você, que expectativa para essa tarde, para tudo que Deus vai falar ao seu coração, tudo aquilo que Deus quer ministrar para nós, como igreja, para nós vivermos nesse tempo, amém? Então quero desafiar você, acredito que você já celebrou ao Senhor, já adorou ao Senhor aí com o seu povo, com os irmãos que estão com você. Queria que você ficasse de pé aí novamente. Quero compartilhar um versículo com você, que está escrito em Hebreus 4, no verso 14, a Bíblia diz assim: portanto, isto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A Bíblia diz aqui algo poderoso, que Jesus, Ele é o sumo sacerdote que está acima dos sacerdotes da aliança passada. Você sabe, nós estamos vendo da nova aliança, e a Bíblia diz, claro, que nós precisamos lá chegar ao trono de Deus com confiança, porque Ele sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de caos, de notícias inflamadas sobre morte, onde os noticiários só propagam aquilo que o mundo tem trago a nós como maldição, algo maligno, mas eu tenho certeza que Deus tem nos chamado para viver um tempo poderoso como igreja, um tempo de celebrar a vida, de nós declararmos as coisas acontecerem, um tempo de nós marcarmos histórias como igreja e clamarmos ao Senhor e pessoas serem curadas, salvas nesse tempo.
Quero dizer isso para você, o Senhor sabe da sua necessidade nesse tempo, o Senhor sabe das suas fraquezas, mas Ele continua ao seu favor, continua cuidando de você. E é por isso que eu queria orar com você nesse início de culto. Queria orar com você por esse tempo, para que nesse tempo de pandemia, de isolamento, nós não sejamos atingidos, nós não sejamos tocados por aquilo que o diabo tentar colocar na nossa família, na nossa casa. Então eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar e orasse junto comigo por esse tempo. Orasse para que a paz do Senhor invadisse o nosso lar, o nosso coração, a paz que excede todo entendimento, tomasse a nossa família, o amor do Senhor, a cura do Senhor fosse liberado para aqueles que têm lutado contra essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Levante um clamor aí no seu lugar agora, levante a oração ao Senhor, proclamando por isso. Deus, eu quero orar, Senhor, pelo nosso culto. Proclamar em nome do Senhor Jesus e dizer que nós estamos com o coração aberto para receber do Senhor. Pai de amor, eu quero declarar, Espírito Santo, fala ao nosso coração, marca as nossas vidas nessa tarde, Senhor, através da Tua palavra, que nós possamos ser transformados, ministrados, que o Senhor gere vida em nós, gere, Senhor, de fato revelação de tudo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós como igreja nesse tempo. Senhor, eu quero orar, Pai, por esses dias, sobre cada um desses irmãos que se levantarão como proclamadores dessa paz, Senhor, serão usados para proclamar cura, salvação sobre esse povo. Nós levantamos como igreja num clamor santo, declarando cura liberada, Senhor, sobre as lutas, sobre essa enfermidade, sobre todos aqueles que têm lutado essa guerra, Senhor, contra esse vírus. Eu quero proclamar, Senhor, visita cada leito de hospital, cada família que tem algum contaminado, cada pessoa que tem sido afligida por esse vírus. Eu quero proclamar, vai com a Tua mão, faz o diagnóstico que o Senhor dá, acima daqueles que o homem tem dado. Eu quero proclamar, Senhor, que o Senhor é remédio, o Senhor é a cura, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, por isso é esse o tempo de nós vivermos milagres. Nós como igreja não seremos atingidos, não seremos tocados por nenhum mal, porque nós sabemos que nós temos um sumo sacerdote que sabe as nossas fraquezas, que luta por nós. Nós confiamos, chegamos ao Senhor, ao trono da graça com confiança, porque nós sabemos o Senhor está ao nosso favor, o Senhor tem lutado as nossas guerras. Nós viveremos dias poderosos, dias de alegria, nós não seremos atingidos pela morte, mas nós vamos celebrar a vida como igreja, nós vamos avançar, crescer, perseverar, nós seremos fortalecidos, nós de fato avançaremos, Senhor, como nunca antes, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meu irmão, quero desafiar você para esse tempo, sabe? Eu sinto algo que o Senhor quer fazer, um reboliço em nós como igreja, nos apegarmos a nossa fé completamente no Senhor, para dependermos dEle nesse tempo. Não seja você atingido por aquilo que o mundo tem propagado, mas tem de bom ânimo, porque nós já vencemos o mundo, porque nós somos um com o Senhor. E é isso que eu quero declarar sobre você, esse início de culto. Abra o seu coração para receber do Senhor dessa tarde. Eu quero desafiar você também a compartilhar esse link, para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra também, porque eu tenho certeza que você vai ser um instrumento para ser usado por Deus, para marcar vidas, ainda que seja de uma forma online, que não seja da forma que nós amamos, que é estar juntos, conectados. Ainda assim, Deus vai usar você. Compartilha esse link que você está assistindo. Marca nos comentários aí as pessoas que você quer que assista essa palavra. Talvez tenha alguém que você sempre quis falar de Jesus e nunca teve coragem, oportunidade. Chegou a hora, o tempo oportuno de Deus para você se chama hoje. E é hoje que o Senhor vai levar salvação sobre essa vida. Vai levar paz, levar alegria, levar cuidado de Deus. Amém? Queria compartilhar com você uma palavra de oferta, para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós não sabemos ainda quando vai acontecer, mas é propagado, tem muito claro de que uma crise está aí à beira do caminho, uma crise financeira. E nesses dias, num tempo de maior dificuldade, no tempo de maior fraqueza, é que eu creio que o Senhor nos faz prosperar e abundar muito mais do que o mundo possa dizer que nós vamos ou não viver. Acredite, esse é o tempo em que nós seremos fiéis e o Senhor nos colocará no muito. Então eu queria compartilhar com você uma palavra para inspirar você, para gerar fé no seu coração e para que você creia nisso, que você está sendo guardado no Senhor Jesus. Amém? Então a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça,
Verso 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que eu quero compartilhar com você hoje é sobre uma provisão completa. É essa provisão que Deus tem liberado para mim e para você que somos filhos dele. Por quê? Não pode se tornar clichê para nós quando alguém diz para você: olha, Deus é a sua provisão, é a provisão completa. Porque essa de fato é a realidade para nós que vivemos igreja, que somos filhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós cremos que em Cristo é a nossa suficiência, que Ele é tudo que nós precisamos. E você vai ver na Bíblia aqui que tudo que nós precisamos nós vamos encontrar nele. Você pode conhecer, ou talvez o versículo mais famoso é o versículo 7 desse contexto, que diz que nós devemos dar com alegria. Mas do verso 8 em diante, ele diz algo poderoso que nos faz atentar para essa provisão completa. O primeiro ponto é: o poder de Deus está acima do nosso recurso. Olha o que ele diz no verso 8. Diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que todas as coisas, em todo o tempo, tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia. O que isso quer dizer? Que acima dos nossos recursos está o poder de Deus. Quando nós falamos de dízimo e ofertas, tem muita gente que às vezes fica falando e tem receio, né, e se eu tirar daqui, pode ser que falte ali, né? E se acontecer algum imprevisto? Eu não sei se eu vou ficar desempregado ou não. Eu não sei se nessa pandemia não é melhor guardar dinheiro. Meu irmão, acredite, o poder de Deus e o que Ele pode fazer conosco está acima do nosso recurso, está acima daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. A provisão de Deus, ela é completa. Tem muita gente que está com medo do que vai acontecer. O fato é que o diabo vai tentar nos mostrar que essa crise pode nos alcançar. Mas a verdade é, você tem a provisão completa que se chama Cristo Jesus, que te deu todas as coisas. Ele te deu o emprego que você tem, Ele te deu a roupa que você está vestindo, te deu a casa que você está morando, porque a provisão dele é completa. E ele diz isso, que o poder dele, ele tem poder para fazer infinitamente mais, para nós abundarmos em boa obra, em todo o tempo, em toda a nossa necessidade. Então não importa o momento, não importa o ambiente, não importa o que aconteça, a provisão que Deus tem para nós é completa. Não tem por que você ter receio ou medo de depositar aquilo que é dele, porque você está só devolvendo aquilo que ele te deu. Então é importante nós termos esse coração entendidos, essa revelação sobre nós, de que a provisão do Senhor para nós é completa. O Senhor não faz nada pela metade, o Senhor não te dá nada simplesmente numa porcentagem, Ele te dá tudo, porque um dia Ele já deu tudo por nós, para que nós desfrutássemos do melhor. O segundo ponto que eu quero falar com você é que você só tem tudo porque foi Ele que te deu. Isso é muito interessante, porque no verso 10, você vai ver que ele diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então aqui diz algo poderoso, que é Ele quem dá a semente para quem semeia, mas é também Ele que é o responsável por colher os frutos. Porque tudo provém dele, tudo provém dele. Tudo que nós temos, por mais que você ache que foi fruto do seu trabalho, do seu mérito, foi Deus que te deu, meu irmão. Ele que abriu a oportunidade para você conseguir pagar a sua faculdade, para você comprar o seu carro, para você comprar a sua casa, para você ter tudo que você tem hoje. Então no final tudo é dele. Não tem por que nós acharmos que algo é por mérito nosso. E quando nós entendemos isso, nós temos o coração grato de ofertar ao Senhor, dizer: já que tudo é teu, Senhor, obrigado. Eu não vou me prender a qualquer valor monetário. Acredite, o Senhor não precisa do valor que você tem, que você vai dizimar ou não. Não é o valor monetário que é relevante diante de Deus, mas é o seu coração, o entendimento de que tudo vem dele. Então se tudo vem dele, se você tem esse entendimento, você vai ter em todo o tempo a despensa cheia. Você vai ver em todo o tempo o Senhor liberando bênçãos sobre você. É como se você não, quando a gente não devolve aquilo que é de Deus, é como se a gente recebesse algo e nem dissesse obrigado. No mundo, as pessoas que têm mais dinheiro, o mais comum é que elas sejam avarentas, sejam de fato o que dizem aí, né, mão de vaca, orgulhosas, não mexe no dinheiro. Mas no verso 11 a Bíblia diz que nós seremos ricos porque nós seremos generosos. Quando você investe no reino de Deus, quando você oferta, você dizima, você está sendo generoso com aquilo que Deus te deu. E com certeza seus celeiros estarão fartos, sua mesa estará cheia, porque você tem depositado sua confiança no Senhor. Então acredite, não é só um jargão, não é algo clichê. A provisão do Senhor é uma provisão completa.
e Ele quer te fazer prosperar, quer te fazer avançar e crescer em todas as áreas da sua vida, inclusive financeira. Não tem como nós dizermos que o Senhor é Senhor da nossa vida só em alguma parte. Tem que ser Senhor completamente. Tem que ser aquele que vai governar todas as coisas e que vai ter o controle da nossa vida completamente. Então, se você tem talvez desfrutado de algum receio, de algum medo nessa pandemia, talvez você ficou desempregado como eu, acredite, deposite sua confiança no Senhor, porque Ele vai te suprir de todas as formas. O Senhor vai te fazer prosperar, porque a generosidade do céu está no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quero desafiar você agora, a parar um momento. Vai entrar aí na tela agora, na nossa transmissão, as nossas contas, os nossos Pix. Eu quero aproveitar o momento para reafirmar com você o nosso compromisso, a nossa fidelidade com o Senhor. Nesse tempo de pandemia, você sabe que todas as áreas, as esferas são afetadas na nossa vida como igreja. Não é só restrito o nosso culto presencial, as nossas células, mas toda a estrutura, todos os nossos recursos estão envolvidos nesse tempo. Então nós precisamos da sua fidelidade, do seu compromisso, que não tem nada a ver conosco, não é diretamente conosco, é com o Senhor. Porque nós temos ainda os nossos desafios, nós temos todas as nossas contas locais, os recursos para serem realocados, e tudo isso vai ser distribuído nesse recurso da nossa igreja. Então eu quero desafiar você, não deixe de dizimar, de ofertar. É muito importante que você faça o Pix, a transferência. Se você precisa vir ao prédio, passar o cartão, avise ao seu discipulador, entregar o dinheiro também. Não importa a forma, mas continue sendo fiel ao Senhor, porque com certeza Ele vai te fazer prosperar. E nós precisamos que você mande esse comprovante para nós discipuladores, porque nós precisamos prestar contas e manter em ordem toda a nossa logística, a nossa estrutura. Amém? Então eu quero desafiar você. Não seja atingido por esse tempo, mas continue confiando no Senhor, dizimando, ofertando, para ser um contribuinte, para ter um coração generoso nessa obra. Então vai estar aqui as contas, você tem liberdade. Assim que você fizer isso, não precisa, talvez você não tenha tempo de fazer agora, faz até o final do culto, mas não deixa de fazer. E mande comprovante para cada um de nós, para que nós possamos poder contabilizar isso e seguir vivendo a nossa vida como igreja. Amém? Deus abençoe, eu quero orar por isso, abençoar a sua oferta aí desde já e dizer que você vai prosperar nesse tempo, que você não será atingido por crise, nem por nada que o mundo promover, mas você será bendito em nome do Senhor Jesus. Ele vai te fazer crescer, avançar, a sua vida financeira não será atingida, porque o Senhor tem que cuidar de você, da sua casa, das suas contas, das suas finanças. Pelo contrário, o Senhor vai te fazer prosperar em meio à crise, em nome do Senhor Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero declarar aqui uma paz abundante seja liberada sobre a vida dos irmãos. E antes de nós começarmos com a palavra que eu tenho para compartilhar com você aqui hoje, eu queria dizer algo. Eu sei que nesses dias nós estamos afastados fisicamente e às vezes assistir um culto online não é a forma mais agradável. Na verdade, isso traz paz no meu coração, saber que o melhor para todos nós seríamos estar juntos aqui. Mas eu quero dizer algo para você. Nesse tempo de pandemia, de isolamento, no caos que nós temos vivido esses dias, se faz necessário nós respeitarmos as autoridades, estarmos afastados fisicamente, mas não espiritualmente, porque o mesmo Espírito que habita aqui é o mesmo que habita aí dentro de você. Então eu quero dizer algo para você. Eu sei que às vezes existem irmãos que não gostam de assistir o culto, de forma online, não gostam de assistir porque não sentem da mesma forma, mas eu quero desafiar você. Da mesma forma que hoje nós pegamos um filme, ou às vezes até uma novela, e dedicamos todos os dias de forma fiel a essa novela, ou uma série que hoje todo mundo adora acompanhar. Eu quero dizer algo para você. Por que nós ficamos tão fixados nisso e não nos dispomos a gastarmos 1 hora na semana para ouvir uma palavra? Talvez filmes, séries ou novela se preocupam em entreter você com aquilo que agrada a sua alma, agrada os seus pensamentos, mexe com as suas emoções. Mas eu quero dizer para você, tudo isso é terreno, é natural e muitas das vezes nem provém dos céus. Mas eu tenho certeza que se você se esforçar e estar aí junto com a sua casa de paz, com o seu pequeno grupo, ouvindo dessa palavra com a sua família e recebendo uma mensagem de Deus,
Talvez uma hora vai passar muito rápido e aquilo que Deus vai falar com você vai produzir uma transformação enorme na sua vida. Então eu quero te convidar para você se comprometer a esse momento, se dedicar exclusivamente para receber essa mensagem que não tem a ver comigo, mas tem a ver com o próprio Senhor. Essa mensagem que com certeza vai marcar minha vida e a sua vida e também vai produzir algo na vida de outras pessoas que você vai poder usar dessa ferramenta hoje online e talvez marcar essa pessoa, compartilhar com essa pessoa ou até em outro momento, se essa palavra queimar no seu coração e Deus te trazer à memória pessoas que precisam também ouvir ela, eu quero dizer para você, compartilhe essa palavra. Vamos usar dos recursos modernos que nós temos hoje para levar a palavra de Deus até aqueles que não conheceram o Senhor. Amém? Então conta comigo, eu quero contar com você, eu tenho certeza que o Espírito de Deus conta conosco para que Ele fale ao nosso coração e revele a vontade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Então eu queria te convidar mais uma vez a ficar de pé, nós vamos orar e nós vamos declarar que o Espírito de Deus, Ele vai se manifestar de uma forma poderosa aqui através da minha vida e aí, na sua casa, no lugar onde você está reunido, o Espírito de Deus vai te conduzir. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero declarar sobre cada casa de paz, sobre cada casa que está conectada, Senhor, por essa mensagem. Quero declarar que o Espírito de Deus se manifeste de uma forma poderosa, trazendo revelação, discernimento no Espírito. Senhor, eu quero declarar que tudo aquilo que tem resistido para que a Tua mensagem chegue a cada um desses lares, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o Espírito do Senhor faça uma manifestação sobrenatural e cada um possa receber o alimento espiritual que o Senhor tem reservado para cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Tome o seu lugar, se prepare, porque Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida. Eu quero compartilhar com você uma mensagem que está lá em Marcos capítulo 2, no verso 1, e a palavra do Senhor diz assim: em alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Aqui em Marcos capítulo 2, nós vemos a passagem onde nós vemos Jesus curando o paralítico de Cafarnaum. Coisa interessante que nós vemos já logo no início, nesses primeiros 2 versículos, é o significado do nome dessa cidade. Cafarnaum traz para nós um significado importante, porque Cafarnaum no hebraico, ele tem a conotação, ele aponta para uma aldeia de conforto e de consolo. Isso é, um lugar de conforto e consolo, um lugar onde Jesus ele entra para pregar, ele entra para liberar uma mensagem, e essa mensagem que Jesus veio para liberar nesse lugar é uma mensagem de conforto e consolo. Talvez em outras traduções você vai poder entender que, nós lemos também que essa mesma raiz das palavras, elas apontam para que, como que se tanto ele voltou a Cafarnaum, como também ele voltou a entrar para trazer conforto, ou para trazer perdão e consolar. Então nós vemos que em Cafarnaum é o lugar onde se manifesta o perdão e o consolo do Senhor Jesus. E nesse contexto, se nós continuamos a ler a palavra do Senhor, existe algo interessante. Lá em Cafarnaum, a palavra do Senhor diz que uns homens ouviram, ficaram sabendo que Jesus tinha entrado na cidade para liberar uma mensagem, para liberar uma palavra. E nesse contexto, esses homens, 4 homens especificamente, 4 amigos, como nós encontramos na palavra, esses 4 amigos, eles decidiram levar a um paralítico, levar uma pessoa a ter uma experiência, a ter um encontro com Deus. E eu quero dizer algo para você. A palavra diz que quando esses amigos chegaram
nessa casa. A casa estava cheia, havia muitas pessoas lá dentro, havia uma multidão de pessoas, haviam religiosos naquele lugar, e por conta disso eles se sentiram impedidos de conseguir levar aquele homem, aquele coxo, a ter um encontro com o Senhor, a estar diante do Senhor, a ser curado pelo Senhor. E quando nós olhamos para esse cenário, existe algo interessante que nós aprendemos com isso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero compartilhar 4 grupos de pessoas que tem muito a ver com o nosso contexto de vida. E o primeiro grupo que nós encontramos ali é a multidão e os religiosos. A palavra fala que quando eles entraram, quando os amigos chegaram diante da casa, havia uma multidão de pessoas, haviam escribas, haviam religiosos naquele lugar. Quem que são esses religiosos, irmãos? Esses religiosos são aqueles que reconhecem o Senhor, reconhecem Deus, reconhecem a grandeza de Deus, mas eles ainda escolhem viver a sua vida de uma forma natural. São pessoas que limitam o agir de Deus, porque por mais que reconhecem a existência do Senhor, por mais que entendem que Deus é soberano, eles ainda decidem viver à mercê da vontade de Deus. Eles decidem ainda não buscar viver conforme aquilo que Deus deseja, mas são pessoas que simplesmente ouvem a palavra, mas não querem segui-la. Ou sabem a vontade de Deus, mas não querem acompanhá-la, não querem se submeter. Elas querem viver de uma forma natural, mesmo sabendo que Deus existe. É aquele tipo de pessoa que fala: bom, quem cedo madruga, Deus ajuda. Isso quer dizer o seguinte: Deus ele faz algo, mas Ele só faz se você fizer primeiro. Ele só faz se você madrugar, se você trabalhar. Ou é aqueles que com foco e fé. Isso quer dizer o quê? A fé, ela parte de Deus, mas o foco para, alcançar uma meta, conquistar um sonho, viver algo na sua família, depende do seu foco. Isto depende mais de você do que de Deus. Tá entendendo? As pessoas que acham que Deus só faz a parte dele se você fizer a sua. Então deixa eu te falar, meus irmãos, é a multidão que nós encontramos ali reunido, ouvindo da parte do Senhor. Infelizmente, naquele contexto, a gente acha muito incrédulos. A gente vê muitas pessoas que a narrativa ela nos mostra que são pessoas que estavam ali ouvindo, querendo saber de Jesus, estavam reunidos ali junto de Jesus, próximo ao Senhor, mas eram pessoas que na verdade só buscavam ver sinais e prodígios. E acredite, isso não é ruim. Não é ruim você querer ver o sobrenatural de Deus. Não é ruim você querer ver milagres do Senhor. Mas é ruim quando você só o busca de uma forma para saber se realmente Ele é Deus, saber se realmente Deus é poderoso para curar uma enfermidade, saber que você só vai reconhecer as grandezas do Senhor quando você vê com seus próprios olhos algo acontecendo ao seu redor. Pessoas assim, acredite, são pessoas que na verdade elas vivem uma vida muito vazia. Elas vivem uma vida muito aquém daquilo que o Senhor tem para a vida delas, porque tudo para elas é só uma vida religiosa, é só uma vida natural que reconhece que existe alguém, um homem grande lá em cima. Sabe, o problema dessas reuniões de pessoas assim é porque são reuniões justamente com pessoas sem fé. A presença delas é por mera curiosidade, é apenas porque elas queriam tocar no Senhor. É como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela sabia que se ela tocasse no Senhor, ali que ela seria curada. É pessoas que querem ver para crer. Então lá em Lucas capítulo 5, no verso 17 fala: estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Isso nós vemos que
o contexto aqui mostra claramente, né? O Evangelho de Lucas, ele é mais claro para dizer para nós que Jesus estava ali para ensinar a palavra. Ele é o próprio verbo de Deus, mas a virtude no Senhor estava ali para curar. O Senhor queria manifestar milagres naquele lugar. Mas veja que até nesse determinado momento da reunião, Jesus estava pregando, mas não havia cura, não havia sinais, não havia sobrenatural ainda naquele momento. Por que não havia sobrenatural? Porque os homens que estavam ali, naquela hora, naquela casa, eles faziam parte daqueles religiosos, daquelas pessoas extremistas que procuravam ver algo em Jesus como uma mera forma de investigação, de questionamento, né? Conheciam da palavra e faziam da palavra uma forma de interrogar, de questionar, de serem mais sábios. Esses são um grupo de pessoas que parece que querem conhecer a palavra só para fazer prova dela, querem conhecer a palavra só para terem certificações acerca delas, e por muitas das vezes essas pessoas não conseguem ver o sobrenatural, porque querem conhecer a palavra só como um logos, só a palavra por si só. Mas deixa eu te falar, Jesus ali, ele estava querendo expressar a essência dele. Jesus ali estava querendo mostrar o amor e a compaixão que ele tem pelas pessoas. Ele queria curar, ele queria fazer transformações, mas as pessoas só queriam saber de Jesus, só queriam provar se realmente era Deus, só queriam ter experiências de certificar que ali era o Messias que estava por vir. Mas existe um segundo grupo que eu quero compartilhar com você, que é o grupo do paralítico. Quem que era o paralítico? O paralítico, irmãos, é todo aquele que precisa ter um encontro com Deus, é todo aquele que necessita ter uma experiência com Deus. Na nossa vida, em algum momento, nós podemos estar passando por uma situação de um paralítico. Talvez existe hoje, em tempos de pandemia, né, em tempos de Covid, de tudo isso está acontecendo, tantas pessoas que estão como esse paralítico, talvez enfermos, talvez acamados, talvez passando por alguma luta dentro da sua casa, do seu casamento, dentro da sua vida financeira, que por vezes é um paralítico. É alguém que não consegue por si só chegar diante do Senhor. É alguém que não sabe como buscar o Senhor, como se encontrar com o Senhor. Mas por conta disso, essas pessoas de alguma forma precisam de uma cura, precisam de um sinal de Deus, precisam viver um sobrenatural, mas por si só eles não conseguem. Talvez a enfermidade, talvez estão internados, talvez estão passando por algumas coisas que não deixam eles estarem próximos ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, eu não acredito que esse paralítico é só um paralítico natural. Ainda que haja doentes e enfermos no nosso meio, ainda que nós vamos conhecer nesses tempos pessoas que estão dependendo de uma oração, dependendo de nós levarmos elas até o Senhor, eu sinto da parte de Deus dizer algo para você. Esse paralítico, ele também pode ser paralítico não por um problema no seu corpo, mas sim por um problema na sua alma. Esse paralítico, ele mostra para mim e para você que possa ser que ele está paralítico espiritualmente, e que talvez, dado alguma circunstância, algum momento da vida dele, ele ficou completamente paralisado espiritualmente. Se deixou levar pelas frustrações, se deixou levar por alguma traição, por algumas circunstâncias da vida que fizeram ele talvez se afastar do Senhor. Deixou ele talvez estar completamente frio espiritualmente, insensível às coisas espirituais. Sabe, irmãos, quantas pessoas têm passado por uma paralisia espiritual, têm sofrido de decepções, de ressentimentos, de mágoas dentro da sua alma, que fizeram com que hoje eles não consigam mais
perceber, eles não conseguem mais ter força, eles não têm mais vontade de se levantar e buscar o Senhor, e se encontrar com o Senhor, e saber aonde o Senhor está, e procurar aquele Espírito que habita dentro deles. Sabe, eu creio que nesses dias que nós estamos sendo impedidos de comungar, de estarmos juntos, de se relacionarmos como um propósito da igreja na terra, eu quero dizer algo para você: o inferno tem paralisado a vida de algumas pessoas. O diabo, ele não pode paralisar a igreja é imparável, mas a forma que o inimigo usa é uma forma astuta, que às vezes está tentando paralisar, levando as pessoas a aceitarem pensamentos que não tem como nós assistir um culto online, não tem como nós nos reunirmos em pequenos grupos, não tem como nós estarmos de alguma forma ouvindo ao Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, tudo que o inferno tem se levantado nesses dias é para gerar uma paralisia espiritual sobre nós, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele vai quebrar essa paralisia espiritual, ele vai quebrar tudo aquilo que tem levado você a se sentir fraco espiritualmente, a se sentir mal, a viver conforme as circunstâncias desses dias. Eu quero dizer para você, se talvez você conhece, ou talvez você mesmo tem sido um paralítico espiritual, tem passado por dias de frieza, dias que você não consegue mais falar com o Senhor, dias que para você ler o capítulo do livro é uma luta, dias que para você fazer um jejum é algo que está acima das suas condições. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, hoje o Senhor, ele vai te curar, hoje o Senhor vai te fazer levantar neste lugar, hoje o Senhor vai mudar a sua história. Se você está nos visitando hoje, eu quero dizer para você, Deus quer mudar a história da sua vida. E se até hoje você foi alguém a quem você não teve força, você não conseguia se levantar, você não tinha como ir até o Senhor, o próprio Senhor está entrando na sua casa, o próprio Senhor está entrando aí na sua sala, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua família, ele vai mudar a sua história, porque o Espírito Santo de Deus, quando se manifesta, meu irmão, é para você ter uma experiência poderosa com Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos crer nisso. Às vezes as circunstâncias, às vezes os relacionamentos que nos fizeram se frustrar com a vida ministerial, com a vida espiritual, levaram você a aceitar viver dessa forma. E aí o que acontece? Nós nos deixamos levar por isso. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele perdoou os pecados daquele homem. Jesus, ele começa não curando o enfermo, mas Jesus começa perdoando o enfermo. Ele não estava sendo perdoado pela enfermidade que ele estava levando. Ele não estava sendo perdoado porque ele era um paralítico. Ele estava sendo perdoado porque certamente alguma coisa dentro dele fazia com que ele chegou ao estado que chegou. A Bíblia não relata quais são os pecados que aquele homem carregava, mas eu quero dizer para você, talvez ele chegou no fim dele mesmo, talvez ele chegou ao ponto de não ter mais força, de não ter mais domínio do seu próprio corpo, de não ter do governo da sua vida, porque os pecados que ele carregava sucumbiram àquilo no qual Deus o criou. Jesus, antes de curá-lo, primeiro ele perdoou os pecados, porque de alguma forma aqueles pecados era a forma que potencializou ele chegar ao estado que ele chegou. Quantos têm passado por situações como essa? Quantos têm deixado sentimentos de raiva, ódio, desgosto, depressão, feito que você se paralise espiritualmente? Quantos têm ficado doentes, dado aos ressentimentos, a traição, a frustração? Sabe, irmãos, a mágoa guardada por muito tempo, ela é como um câncer. E a cada dia, essa mágoa, ela vai te corroendo, ela vai te destruindo, ela vai a cada dia levando você a perder a sua essência, a sua vida. Sabe, há também pessoas que eram boas, pessoas que ajudavam o próximo, pessoas que faziam bem, mas por algo que aconteceu, a maldade deixou com que essas pessoas ficassem ressentidas,
vivessem cheios de tristeza, dores, frustrações dentro delas, e isso provocou nelas uma paralisia. Talvez elas não estão numa cama, talvez elas não estão numa cadeira de rodas, talvez elas não estão paralisadas naturalmente, mas espiritualmente a vida delas pararam. E por mais que tentem, não conseguem. Sabe, eu sinto da parte de Deus, há alguém aqui que está assistindo essa palavra que parece que você não tem força mais para levantar, e todos os dias você tem que se esforçar, todos os dias você precisa insistir para mais um dia viver. Há pessoas que estão perdendo a vontade da vida, e eu quero dizer para você, filho, o Senhor te fez ouvir essa mensagem porque Ele quer mudar a sua história. Comece a celebrar a vida, comece a olhar para os céus e saber que seu socorro está vindo lá de cima. Sabe, eu quero dizer para você, esse paralítico de Cafarnaum, o que ele guardava dentro dele, ninguém sabia, mas o Senhor sabia. E por isso que no encontro que o Senhor teve com ele, a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados dele, foi perdoar o que ele carregava dentro dele. Ele era um homem que precisava mais do que uma cura. Primeiro ele precisava de um perdão, primeiro ele precisava de uma libertação, ele precisava sentir paz sobre a vida dele. Eu quero dizer algo para você, eu sinto da parte do Senhor, o Senhor Ele quer mudar você hoje, o Senhor Ele quer tirar você dessa apatia, dessa frieza. Eu quero dizer para você, chegou o tempo de você se levantar. Se talvez você não tinha força para sair da sua casa e buscar o Senhor, se talvez você perdeu o ânimo de congregar, de estar dentro dos irmãos, se talvez a vergonha, o medo de sentir humilhado, de sentir acusado, de sentir talvez de alguma forma não mais bem recebido na casa do Senhor, eu quero dizer para você, essa palavra, meu irmão, é para dizer para você que Deus, Ele está mudando a sua história. Eu quero dizer para você que essa palavra é para dizer para você que o Espírito de Deus, Ele quer te transformar, Ele quer te restaurar, Ele quer te levantar de novo. Então deixa eu te falar algo, não importa o que tenha acontecido, não importa qual tamanha seja a atrocidade que você tenha cometido sobre a sua vida, sobre a vida de alguém, eu quero dizer para você, hoje o Senhor Jesus está perdoando os seus pecados. Ei, feche seus olhos, eu quero dizer para você que hoje você está encontrando perdão, você está encontrando a misericórdia, a graça do Senhor sobre a tua vida. Não importa aquilo que você tenha feito, eu quero declarar, filho, Deus está te perdoando. Jesus, Ele perdoa os seus pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. Só Deus pode fazer com que hoje você possa encontrar paz de novo na sua vida. E por mais que Jesus fale isso para você, sempre vai ter alguém para tentar diminuir e fazer você acreditar que não há perdão para a sua vida, não há perdão para os seus pecados. Mas deixa eu te falar, talvez aquele homem ele também pensava dessa forma. Talvez ele pensava que não tinha mais o que pudesse mudar a história dele. Mas eu quero dizer algo para você, o Senhor, Ele mudou a história daquele homem, porque ainda que os religiosos questionavam-se quem era Jesus para perdoar, o perdão, ele vem do Pai. Jesus libera perdão sobre aquelas pessoas. Marcos, ainda no capítulo 2, no verso 6, fala: e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus?
Isso quer dizer o quê? Essa é a grande diferença de um homem carnal e um homem espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que os escribas, eles arrazoavam. O que é arrazoar? Arrazoar é discutir, é tentar entender ou conversar de uma forma racional. Eles tentavam de uma forma racional entender quem era Jesus. Um simples homem para perdoar os pecados de alguém. Quem é Jesus para perdoar os pecados? E a diferença entre um homem natural e um homem espiritual é essa, porque o homem natural, eles arrazoam acerca das coisas. O homem natural, ele precisa entender pela forma lógica da mente. O homem natural, ele precisa ter uma resposta para todas as coisas. O homem natural, ele quer pegar a palavra, e a palavra por si só, ela tem que responder, ela tem que trazer o contexto, ela tem que ser lógica, ela tem que ser racional. Mas eu quero dizer para você, eles eram religiosos, mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele percebia no Espírito que aqueles escribas, que aqueles religiosos, eles estavam arrazoando acerca do perdão que Jesus havia liberado sobre aquela pessoa. E eu quero dizer para você, essa é a diferença entre um homem natural e um homem espiritual. O natural, ele vai arrazoar, ele vai discutir, ele vai tentar entender a lógica da palavra de Deus, mas o homem espiritual, ele percebe no Espírito, ele discerne no Senhor, ele é movido pelo Espírito Santo de Deus, ele se move, ele é guiado por aquilo que o Espírito conduz. E eu quero dizer para você, Jesus percebia no Espírito. Sabe, irmãos, eu quero dizer que nesses dias nós precisamos começar a perceber no Espírito aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Nós precisamos perceber no Espírito aquilo que está se movendo no nosso meio, aquilo que está se movendo no nosso país, no mundo inteiro. E nós precisamos, diante disso, nos posicionar em fé. Nós precisamos, diante disso, responder ao apelo do Espírito de Deus. Nós precisamos, nesses dias, perceber no Senhor o que é que tudo isso está acontecendo. Porque quando pessoas dependem somente do natural, do racional, elas vão só arrazoar. Mas se eu e você discernimos no Espírito, se eu e você percebemos no Senhor, eu quero dizer para você, a sua vida vai ser completamente transformada. Você vai perceber aonde é que Deus está querendo agir, aonde é que Deus está querendo se mover. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Sabe que você pode escrever um amém aí para mim, por favor? Terceiro grupo que eu quero compartilhar com você é o grupo das pessoas que nós nem vemos aparecer nesse contexto. Pastor, mas como assim? Sabe, irmãos, existe a multidão que só queria provar se Jesus era Deus. Havia os religiosos que queriam arrazoar acerca de Jesus. Havia ali o paralítico que precisava ter um encontro com Jesus. Mas e aqueles que nem foram até lá? E aqueles que receberam talvez um convite para assistir essa mensagem, mas não se dispuseram? E aqueles que receberam o link e assistiram por alguns segundos, mas falaram, não, isso daqui não é para mim não. Existem aqueles que foram indiferentes ao convite de Deus, indiferentes ao ouvir que Jesus estava passando por aquela cidade. Ao saber que o Senhor estava ali naquele lugar, não se dispuseram a estar com Jesus. A esses, jamais eles vão poder conhecer o prazer de estar na presença do Senhor, o poder do Senhor. Eles são tão naturais que eles não precisam de Deus, eles não precisam ouvir o Senhor. E enquanto não chegar a passar por um tempo talvez de tanta calamidade, adversidade, uma escassez, eles não vão procurar o Senhor. Isso é preocupante, que passe longe de nós estarmos nesse grupo de pessoas. Mas por fim, o último grupo que eu quero me dedicar mais tempo é o grupo dos amigos. A palavra fala que haviam ali alguns amigos. Em outras versões nós vamos ver que haviam 4 amigos.
Esses amigos foram pessoas, homens que se dispuseram a levar um necessitado até o encontro com Deus. A palavra fala que esses 4 trouxeram esse paralítico a Jesus. E esses homens eram homens de muita fé, que só de ouvirem saber que Jesus estava naquela cidade, que Jesus entrara numa casa para liberar uma mensagem, para pregar uma mensagem, eles decidiram pegar esse paralítico e levar esse paralítico à presença de Deus. Lucas capítulo 5, no verso 18 fala: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Havia um desafio grande até chegar a Jesus. O texto informa que havia uma grande multidão de pessoas em frente e ao redor de Jesus, ao tal ponto de que essa multidão de pessoas bloqueavam a passagem e a entrada da casa era impossível ter acesso, porque havia muitas pessoas dentro daquela casa querendo ver Jesus, querendo receber, querendo até os escribas arrazoar do Senhor. E aí, quando eles olharam diante disso, aqueles 4 homens, eles decidem fazer o impossível. Eles decidem ir contra os obstáculos. A palavra diz que eles carregaram aquele paralítico, e para levar até o Senhor, eles carregaram até o teto da casa. No telhado da casa eles tiraram os telhados, e nesse momento a palavra fala que eles desceram aquele paralítico pelo telhado da casa, até que aquele paralítico ficou ali diante do Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Qual foi a disposição que esses homens tiveram para levar um homem até um encontro com Deus, para levar o necessitado a ter a vida dele transformada? Eles não mediram esforços, eles não negaram se dispor a trabalhar, a pagar um preço, a correr riscos, a sofrer danos, porque talvez eles teriam que restituir o telhado daquela casa. Eles não mediram esforços para que, de alguma forma, Jesus pudesse mudar a vida de uma pessoa. Uma pessoa era importante que tivesse uma experiência com o Senhor, que tivesse um encontro com Deus. Aqueles homens, certamente, eles eram homens de fé, como o próprio Senhor chama a atenção de que eles eram homens de fé, eram homens que confiavam em Deus, eram homens que certamente serviam ao Senhor, sabiam que Jesus era poderoso e Jesus poderia mudar a história da vida dele, e por conta disso eles se dispuseram a fazer algo que era improvável. Quantos talvez chegariam diante daquela casa e iriam parar e falar: não, aqui não pode, não, aqui não dá? Quantos diante do não abrem mão, desistem, retrocedem? Mas aqueles 4 amigos, eles mostraram a fé deles e a confiança que realmente Jesus ia marcar a vida daquele paralítico. Talvez a sociedade já havia aberto mão dele, talvez a sociedade já ignorava o contexto que aquele homem vivia. Talvez ele ficava à mercê de uma sociedade, mas aqueles 4 amigos decidiram romper as barreiras. Aqueles 4 amigos decidiram fazer o sobrenatural. Eles provocaram a fé, fazendo com que a multidão, os obstáculos, as resistências não fossem motivo para eles desistirem de levar uma vida até o encontro com o Senhor. Eles subiram na casa, tiraram as telhas e, com muito cuidado, eles desceram aquele paralítico até ele estar diante do Senhor. Sabe, irmãos, eu creio que a fé daqueles 4 amigos foi mais importante do que a fé que o próprio paralítico tinha no Senhor. O próprio Senhor Jesus chama a atenção. O que curou aquele paralítico não foi a fé dele, não foi a compaixão do Senhor pela dificuldade que ele estava enfrentando, mas foi a fé daqueles 4 amigos. Eu quero declarar nesses dias sobre a tua vida.
Eu quero declarar sobre cada líder no nosso meio, sobre cada semeador da paz. Eu quero declarar sobre cada um dos irmãos que estão assistindo essa mensagem. Eu quero dizer para você, filho, a sua fé, ela tem poder para transformar pessoas. A sua fé, ela tem poder para curar pessoas. A sua fé tem poder para tirar pessoas da UTI, para curar pessoas que estão com Covid. A tua fé tem poder para transformar histórias de pessoas. Eu quero dizer para você, eu quero declarar que a tua fé vai fazer você entrar em casas, destelhar telhados e levar ao Senhor, ao sobrenatural de Deus, o poder de Deus sobre famílias que estão destruídas, sobre paralíticos espirituais, sobre enfermos, pessoas que estão encamadas. Eu quero dizer para você, meu filho, a tua fé, ela tem poder para mudar a história. Foi a fé daqueles 4 amigos que mudaram a história daquele homem, que mudaram a história daquela cidade, porque passou-se a contar os feitos do Senhor através da vida daquele paralítico que foi curado. Mas eu quero dizer algo para você: a tua fé leva pessoas a receber o perdão do Senhor. Eu quero declarar que nesses dias, por essas semanas onde nós vamos entrar em casas, destelhar casas, eu quero declarar que Deus vai te dar uma fé sobrenatural. Eu quero declarar que nesses dias Deus vai te usar de uma forma poderosa. Deus vai fazer você ter discernimentos espirituais, ter percepções do seu espírito. O seu coração vai começar a queimar por aquilo que Deus quer fazer em lugares que você nem imagina. Você vai tocar em casas, você vai bater em portas, e nessas portas, meu irmão, vai chegar um momento que você vai destelhar e o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre essas casas. Eu quero declarar aí na sua casa, meu irmão, o sobrenatural de Deus se manifestando. Eu quero proclamar que é chegado os céus sobre esse lugar, e Deus vai te usar de uma forma poderosa. Oh, Rabaxeira Carararabás. Romanos capítulo 10, o verso 17 fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Meu irmão, Deus está te usando nesses dias. Deus vai te usar nesses dias para liberar a palavra, para declarar a palavra. Sabe, irmão, creia. Se o seu coração for um solo bom, um solo humilde, quebrantado, temente ao Senhor, com certeza a vida do Espírito de Deus vai começar a fluir, vai começar a jorrar, vai começar a se manifestar. Deus vai te dar força para você destelhar telhados. Deus vai te dar força, meu irmão, para você sair do seu comodismo, para você sair da sua casa, para você viver coisas sobrenaturais. Eu quero dizer para você que esses homens certamente eles vão entrar no hall, né, da fé, né, vai fazer parte dos heróis da fé. Por quê? Porque foram homens chamados por Deus para mover o sobrenatural. Eu quero dizer algo para você. Ontem à noite, quando eu ministrava essa palavra, quando eu preparava essa palavra, eu estava pedindo para o Senhor, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. Qual é a mensagem que o Senhor quer compartilhar com a igreja? E aí nessa hora, Deus começou a me dar sobre nós tirarmos as telhas dos telhados. E eu comecei a meditar, mas eu confesso para os irmãos que eu não tinha discernido ainda o que era. E aí eu falei: bom, amanhã eu vou meditar mais a fundo nessa palavra e vou compartilhar ela. E aí a palavra do Senhor, aí de madrugada eu estava dormindo, logo próximo de quando já estava para clarear, e na madrugada Deus me deu um sonho. Eu confesso para os irmãos que sonho geralmente não é a forma que Deus me usa, né? Ou eu tenho experiência através de sonhos. Mas nos últimos tempos eu acho que Deus tem escolhido dessa forma, porque é a segunda vez que eu tenho uma experiência nos últimos tempos acerca disso. E é engraçado, irmãos, que eu estava sonhando, e nesse sonho eu me via lá em Israel. E aí, quando eu olhava para a terra de Israel, eu nunca fui lá ainda, eu estava lá e eu via uma movimentação, um agito, uma coisa muito, né, fora do normal. E logo na sequência, eu me encontrava no aeroporto, eu estava no aeroporto me encontrando
com o pastor Wilson e com o pastor Aloysio. E quando eu chegava perto do pastor Aloysio, ele falava: filho, os dias acabaram, o fim dos tempos chegou. E aí quando eu olhava para o vidro daquele aeroporto, eu via várias pessoas agitadas para um lado e para o outro, pessoas envolvidas, pessoas correndo, mas eu via também pessoas que elas se agachavam e começavam a pegar coisas, começavam a pegar bens, e elas ficavam tentando segurar tudo aquilo que elas tinham carregado. E naquela hora eu acordei, meu coração começou a queimar, e eu comecei eu estava tentando entender o que era aquele sonho. E aí eu fechei os olhos, e o Senhor começou a me mostrar que as pessoas ainda estavam ali carregando os seus pertences, procurando levar as suas conquistas, aquilo que eles tinham construído, edificado nessa terra. Quando eu abri, meu coração estava assim, pegando fogo. E aí o Senhor começou a falar para mim: existem aqueles que estão vendo os sinais e que sabem que eu estou voltando, mas ainda há aqueles que estão se preocupando e gastando seus dias em conquistar e tesourar coisas nessa terra, que tem ignorado os sinais, que tem deixado de perceber que a volta está próxima, e que ainda tem gastado, queimado seus dias com essas coisas naturais, coisas que vão ficar. Nessa hora meu coração começou a ferver. Eu falei: Jesus, eu quero gastar os meus dias, Senhor, cumprindo o teu propósito. Eu quero gastar os meus dias levando a tua igreja a entender que o nosso desfrute não é nessa terra, que os nossos olhos estão para a eternidade. Infelizmente tem pessoas que ainda estão querendo carregar as suas conquistas terrenas. E nessa hora o Senhor começava a me mostrar, e uma mensagem dos céus vinha na minha cabeça falando: todos devem estar atentos para o fim. Os dias estão próximos. O Senhor está voltando. Os nossos olhos, filho, devem estar para a eternidade, porque é para lá que nós vamos. Tem gente que está se distraindo com as coisas desse mundo. Tem gente que anda preocupado com as coisas desse mundo. Mas eu quero dizer algo para você, filho. O Espírito está nos chamando para nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, e nós nos dispormos a viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Esse sonho, essa visão trazia claramente acerca daquilo que a palavra estava falando. E aí eu quero terminar com aquela passagem onde nós vemos as virgens prudentes e as insensatas, porque o Senhor falou: existe multidão, existe religiosos, existe aqueles que são indiferentes ao Senhor, que eles são com essas virgens que são insensatas. Elas estavam com a candeia, elas sabiam que o Senhor iria voltar, que o noivo iria chegar, mas porque demorou, porque não foi no tempo que elas esperavam, elas perderam o óleo e suas candeias estavam vazias. O noivo voltou, o noivo chegou, o momento final
a festa, o casamento do Cordeiro. Chegou a hora, mas havia ali 5 virgens prudentes, que apesar do tempo, que apesar da demora, que apesar de terem ficado esperando, esperaram com óleo reserva, esperaram com suas candeias cheias de óleo. O óleo, na palavra de Deus, aponta para a vida espiritual, para o próprio Espírito, para a unção do Senhor. Sabe, filho, eu quero dizer algo para você. Eu quero ser daqueles, eu quero ser um amigo hoje na tua vida, para te levar ao encontro com o Senhor. Eu quero ser aquele que vai ser encontrado cheio do óleo, cheio da unção, cheio da vida de Deus, e que nos dias finais, independente do que eu construir nessa terra, eu vou encontrar o meu tesouro nos céus. Eu quero dizer para você, eu quero ser daqueles que vai ser usado pelo Senhor. Eu quero carregar o óleo, eu quero estar cheio de óleo, eu quero ter a minha candeia cheia da presença, da vida de Deus, para que quando eu souber que o Senhor está querendo fazer algo numa casa, eu possa levar os necessitados, eu possa levar os paralíticos, eu posso levar os enfermos, eu posso levar aqueles que estão aprisionados, eu posso levar os cativos, seja quem for aquele que precisa ter um encontro com o Senhor. Eu quero ser um amigo para levar essa pessoa até um encontro com Deus, até a vida dela transformada, a transferir o óleo sobre a vida dela, e no dia da volta do Senhor, no dia que o noivo chegar, ela terá óleo, ela terá vida, ela estará com o Senhor. Eu quero dizer para você, meu filho, Deus está querendo te usar nesses dias, Deus está querendo derramar mais óleo sobre a tua vida, Deus está querendo derramar a unção sobre você. Eu quero dizer para você, filho, o Senhor está voltando. Olha para os sinais. A cada dia nós vemos o Senhor nos levando a um contexto. Nós vemos a nossa sociedade, os nossos dias cada vez mais caóticos. Isso são sinais que está chegando o fim de tudo. Mas como que você vai ser encontrado nesses dias? Sabe, eu quero dizer para você, esforça para um pecador receber perdão de Cristo. Se esforça para que, por meio de você, pessoas necessitadas tenham um encontro com o Senhor. Que os incrédulos possam ver o poder de Deus através da sua vida. Quero dizer para você que esses amigos, eles mudaram não só o estado físico daquele paralítico, eles mudaram a vida daquele homem, eles mudaram o destino daquela pessoa. Eu quero dizer para você, filho, o Senhor, Ele vai te usar nesses dias para mudar a eternidade das pessoas, para transformar a história daquelas pessoas. Eu quero dizer para você que você se permita ser usado pelo Senhor, que você permita que nesse tempo você desfrute de coisas não deste mundo, que aquilo que você receber desse mundo, que seja do Senhor, mas aquilo que você busca, que seja do reino de Deus, que seja dos céus. Que aqueles que estão passando por lutas, que aqueles que estão desesperados, por aqueles que estão agoniados, por aqueles que estão aflitos, encontre na sua vida alguém disposto a carregá-lo para que ele tenha um encontro com Deus. Que o Senhor te dê força para você levar esse necessitado até o Senhor. Que Ele te dê sabedoria para você insistir. Que Ele te dê palavras para você persuadir pessoas a se dispor a ouvir o Senhor. Eu quero dizer para você, não importa os obstáculos,
Não importa quanto seja a resistência que você vai encontrar na sua frente, que você seja esse amigo improvável. Que tamanha é a fé que há na sua vida para você subir no telhado e levar essa pessoa até o encontro com Deus. Queria te convidar a ficar de pé agora. E eu quero declarar essa palavra na sua vida. Pega o meu celular ali para mim, por favor. Eu quero dizer algo. Sabe, eu quero liberar uma mensagem. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, eu não preparei isso para você, mas 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, a palavra do Senhor fala: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Presta atenção. Se a nossa esperança em Cristo, se a vida que nós levamos do Senhor, se aquilo que nós nos dispomos a viver de um propósito de Deus, se aquilo que nós esperamos do Senhor se resume, só vale para essa vida terrena, para os nossos dias carnais, naturais, a palavra do Senhor fala que nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque os meus olhos e os teus olhos não devem estar para hoje, mas devem estar para a eternidade, para a promessa, para a vida vindoura, para aquilo que o Senhor tem reservado. É isso que vai nos fazer estarmos felizes. Essas coisas aqui são passageiras, são temporárias, mas se os nossos olhos, se a nossa esperança em Cristo estiver por uma vida vindoura, eu quero dizer para você, você vai ser a pessoa mais realizada nessa vida, você vai ser a pessoa mais satisfeita, você vai ser a pessoa mais alegre, você vai encontrar a maior felicidade que você possa ver esses dias. Sabe por quê? Porque seus olhos não estão aqui, seus olhos estão na eternidade. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu queria dizer para você levantar as suas mãos. E eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a te mover de uma maneira sobrenatural. Eu quero declarar que o Senhor, ele vai sondar o seu coração. Se talvez você tenha sido como essas virgens, essas pessoas que têm buscado alguma coisa natural, essas pessoas que têm procurado talvez coisas terrenas, se talvez a sua preocupação e sua ansiedade tem sido por coisas deste mundo, eu quero dizer algo para você, meu irmão. O Senhor, ele está sondando o seu coração, o Senhor está transformando os seus desejos, o Senhor está levando você a viver de coisas sobrenaturais, porque Deus está te levando, meu irmão, a você ser usado por Deus, a você ser guiado pelo Espírito, a você viver algo sobrenatural. Deus te chamou, meu irmão, para levar esperança, para levar vida, para levar libertação, para levar fé, para levar paz àqueles que estão necessitados. Deus está te usando. Eu quero declarar, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está começando a remoer dentro de você. O Espírito Santo de Deus está te transformando. O Espírito Santo de Deus está te incomodando. Chegou a hora de você desentelhar casas. Chegou a hora de você romper obstáculos. Sai do seu conforto, sai do seu natural. Vai por fé, por ousadia. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Deixa Ele sondar o seu coração e as motivações do seu coração. Fala para Ele: usa-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Eu quero ser usado. Eu quero ser cheio. Eu quero ter os seus olhos, seu olho, teu Espírito sobre mim. Usa-me.
Usa-me, Senhor. Usa-me. Eu quero ser usado pelo Senhor. Se você tem sido como esse paralítico, se você estava completamente amarrado na sua vida, se você estava sem força para se levantar, se você não tem mais domínio da sua vida, do seu corpo, se a tua carne tem governado você, eu quero declarar, meu irmão, hoje o Espírito Santo de Deus está te curando, hoje o Espírito Santo de Deus está te libertando, hoje o Senhor, Ele está te curando, Ele está perdoando os seus pecados. Eu quero declarar que toda acusação, tudo aquilo que tem se levantado sobre a tua vida, tudo aquilo que tem gerado peso, fadiga, cansado, cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus, Ele está te enchendo de uma forma sobrenatural. Você vai ser um paralítico usado pelo Senhor. Você vai ser um ex-paralítico que Deus vai te usar com graça, com sabedoria. Eu quero declarar, meu irmão, que Deus está transformando a sua vida, e a partir de hoje a sua história não será mais a mesma. Você que está sem força, você que está doente espiritualmente, você que está acamado, você que está na UTI, você que está com diagnóstico, você que tem problemas de câncer, você que tem problemas de mioma, problemas da coluna, enxaqueca, problemas do seu estômago, eu quero declarar: seja curado, seja curado, seja curado. Deus está te curando, Deus está te libertando, e hoje a sua vida vai ser transformada. Aleluia! Declare isso. Eu quero ser usado, Senhor. Fale para Deus, fala: Senhor, eu quero ser usado. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Faz de mim um amigo cheio de fé. Eu quero ser amigo dos meus pais. Eu quero ser amigo dos meus vizinhos. Eu quero ser amigo, Senhor, dos meus colegas de trabalho. Eu quero ser amigo dos meus irmãos. Eu quero ser amigo, Senhor, em cada casa que o Senhor me der, para levar esse necessitado até o encontro com o Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida, filho, que Deus, Ele está te chamando para você desentelhar casas. Deus está te chamando para você ser amigo de fé, para você ser aquele que vai se levantar e levar os necessitados até o encontro com Deus. Que o Espírito Santo de Deus te incomode nesses dias, sabendo que os dias estão acabando, e que o Espírito Santo de Deus te dê força para você cumprir aquilo que Ele te chamou. Que você não ande distraído com as coisas desse mundo, que você não ande distraído com as coisas naturais, mas que em nome do Senhor Jesus você seja encontrado como um homem prudente, como alguém que foi usado pelo Senhor para levar o reino de Deus, para povoar o reino de Deus. Deus abençoe. Que você agora possa responder aí no seu grupo, que você firme um compromisso, não comigo, não com esse irmão que está aí do seu lado, mas com o Senhor. Se você está sozinho aí na sua casa, eu quero dizer para você: compartilhe aqui, de alguma forma que nós possamos entrar em contato com você e levar você a viver aquilo que Deus tem. Quero desentelhar a sua casa hoje e declarar que hoje o Senhor Jesus se fez presente aí onde você está. Deus abençoe, e que a sua semana seja uma semana poderosa, e que o Espírito de Deus te conduza a viver as coisas sobrenaturais do Senhor. Amém? Eu amo os irmãos. Deus abençoe e vá em paz.